Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, mais um dia e nós juntos de novo. Muito obrigada pela sua companhia. Chegamos ao vivo e naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Chegamos para te contar o que você precisa saber para começar essa quarta-feira bem informado. Então pega o seu cafezinho, chazinho, o seu pãozinho na chapa, que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 29 de maio. Abro agora para você o nosso cardápio de notícias. Após mês de chuva recorde, Rio Grande do Sul tem previsão de dias secos. Embaixador do Brasil em Israel é transferido para Genebra. Venezuela retira convite a observadores eleitorais da União Europeia. E ainda, após 7 anos de tentativas, Congresso da Colômbia aprova a proibição de touradas. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos. Após mês de chuva recorde, com volumes superiores a 1.000 milímetros, o Rio Grande do Sul tem previsão de tempo seco nos próximos dias. Isso porque o ciclone extratropical trouxe ventos que afastaram as zonas de instabilidade. E esse período de ausência de chuvas traz, é claro, um alívio para o estado que foi devastado pelas cheias que deixaram 169 mortos. 50 pessoas ainda estão desaparecidas. Vamos ver. A ausência da chuva é um alívio para o estado. Em abril, o volume de chuva no Rio Grande do Sul superou 1.000 milímetros em algumas cidades. Dos 497 municípios, 471 foram afetados. 169 pessoas morreram e 50 ainda estão desaparecidas. Além disso, o estado registra 806 pessoas feridas e cerca de 630 mil fora de casa. Mas a expectativa é que hoje seja, literalmente, um divisor de águas. A previsão é de sol entre nuvens, ainda com o ar frio. As mínimas devem ficar entre 7 e 9 graus. Já no litoral norte e na serra, ainda há previsão de chuva. Os ventos devem variar de 70 e 90 km por hora. E na serra e na região dos vales, a partir de quinta-feira, é esperado frio. A expectativa é que a geada venha com força. E a gente continua falando sobre a região sul do Brasil, que registrou nesta terça-feira a primeira neve do ano. As imagens que você confere agora são de Santa Catarina, da região da estação Cruzeiro do Sul, em São Joaquim. Esse vídeo foi capturado por volta aí do 12h45 dessa terça-feira, pois é, em plena tarde a temperatura chegou a 3 graus negativos. A gente lembra aqui que apesar de todo esse período de extremos climáticos, esse é um dos poucos lugares do Brasil em que neva e atrai, é claro, muitos turistas, inclusive movimenta bastante a economia. E cresce a preocupação das autoridades com as doenças no Rio Grande do Sul após as cheias históricas que atingiram o estado. O surgimento de casos e pelo menos 5 mortes por leptospirose, doença bacteriana geralmente transmitida por ratos, preocupam as autoridades após as enchentes sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo os últimos números da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, até esta terça-feira haviam sido confirmadas 5 mortes por leptospirose e outras 9 são suspeitas. No total, as autoridades locais registram 124 casos e outros 922 estão em análise. As enchentes que assolaram o estado desde o início do mês transformaram áreas inteiras em imensas lagoas, expondo moradores, socorristas e voluntários. Essa doença é contraída após a exposição à urina de animais infectados, principalmente roedores. A bactéria pode entrar no corpo através da pele, das membranas mucosas ou ingerir água contaminada. Os sintomas, que podem aparecer em 2 dias ou até em 4 semanas, apresentam algumas semelhanças com os da gripe, com febre, calafrios e até vômitos. Autoridades locais analisaram em laboratório amostras de sangue ou saliva de casos suspeitos e lançaram uma extensa campanha de prevenção nas redes sociais. Operadoras de planos de saúde decidiram suspender os cancelamentos de contratos de convênios médicos onde os beneficiários fazem tratamentos contínuos de doenças. Quem traz agora mais informações para a gente é o nosso repórter Ângelo Nascimento.
A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, que contou com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde. Esse acordo também se deu depois que o deputado Áureo Ribeiro disse ter obtido mais de 200 assinaturas para a instalação de uma CPI que buscava investigar esses cancelamentos unilaterais, como também ali os aumentos nas mensalidades na saúde suplementar. Segundo o deputado Duarte Júnior, relator do projeto de lei 7.419 de 2006, que trata justamente, então, da atualização da lei dos planos de saúde, que participou dessa reunião, o acordo dessa suspensão, então, vai seguir valendo até que seja finalizada a tramitação desse PL lá no Congresso Nacional. Ele também disse que tem urgência para que esse texto possa entrar ali na pauta, pelo menos, da Câmara dos Deputados. Também existe a expectativa para que Arthur Lira possa se reunir com representantes de consumidores e também de associações de pacientes em um prazo de 15 dias. Nos últimos 4 primeiros meses deste ano, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebeu quase 6.000 reclamações sobre rescisões unilaterais. Esse número, então, representa uma alta de 31% em relação às queixas registradas no mesmo período do ano passado e 38,5% do total recebido pela ANS de janeiro a dezembro de 2023, ou seja, do ano passado. A agência também ressalta que este é o número de queixas recebidas que podem ou não ser pertinentes. Esse é nosso repórter Ângelo Nascimento trazendo detalhes sobre esse tema polêmico e bastante sensível para a sociedade. O Ministério da Justiça lançou nesta terça-feira diretrizes para o uso de câmeras corporais em policiais. A portaria, no entanto, deixa para os estados decidirem a forma de acionamento desses equipamentos. Ao todo, a portaria estabelece 16 circunstâncias em que os equipamentos devem estar obrigatoriamente ligados. Entre elas, acionamento automático, a gravação é ininterrupta durante todo o turno do policial, modelo preferencial, segundo a portaria, ou é programada para responder a determinadas ações, sinais específicos ou geolocalização. Acionamento remoto, feito por meio do sistema, após decisão da autoridade competente, e acionamento pelo próprio policial, a fim de preservar sua intimidade durante as pausas e intervalos no trabalho. O documento também prevê que caberá às autoridades estaduais decidirem qual modelo adotar, assim como as punições para os policiais que não acionarem as câmeras corretamente. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os estados que adotarem as diretrizes irão receber recursos federais como forma de incentivo. Os estados, eles apresentam previamente um projeto, esse projeto precisa ser aprovado pelos técnicos, ou da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ou da Secretaria de Políticas Penitenciárias, somente depois de atendidas as diretrizes técnicas e, no caso agora, as diretrizes dessa portaria, é que o dinheiro será liberado. Antes de editar a portaria, o Ministério da Justiça analisou 50 pesquisas científicas realizadas em países como Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Uruguai, Canadá, Austrália, além aqui do Brasil, como nos estados de São Paulo, Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Os dados analisados mostraram que quando as câmeras precisam ser acionadas pelos agentes de segurança, as regras geralmente não são seguidas. O único estudo que mostrou o impacto negativo sobre o policiamento foi o que avaliou o efeito das câmeras na unidade de polícia pacificadora no bairro da Rocinha, no Rio de Janeiro, em 2016. Já nos casos de São Paulo e Santa Catarina, ocorreu o oposto. Não se observou mudança nos indicadores de esforço policial ou despoliciamento. Pelo contrário, observou-se, segundo a pesquisa, um aumento nos casos reportados de porte de drogas, 78%, e porte de armas, 24%. O Estado de São Paulo é autônomo no que diz respeito às suas decisões em matéria de segurança pública. É claro que, de acordo com a lei que estabelece e institui o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, seria desejável que todos os entes federados, compreendidos, então, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, atendessem a essas diretrizes pela sua qualidade técnica. Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública de São Paulo encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, uma solicitação para que sejam determinadas mudanças no edital de compra de novas câmeras corporais para a PM do Estado. Na ação, a coordenadora do Núcleo Especializado em Direitos Humanos e Cidadania do órgão, Fernanda Balera, pede a exigência de que os equipamentos tenham gravação ininterrupta durante os turnos policiais, além de que sejam destinados aos batalhões que tenham maior índice de morte
mortes em operações. E veja a seguir, Venezuela retira convite a observadores eleitorais da União Europeia. E ainda, após 7 anos de tentativas, o Congresso da Colômbia aprova a proibição de touradas. A gente volta já já. Não perca! Oito horas, 43 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com mais notícias dessa quarta-feira para você. Nos últimos anos, muitos foram os suplementos alimentares que tiveram a venda proibida pela Anvisa por apresentarem irregularidades. Ainda assim, alguns continuam no mercado. Entre os produtos em circulação, aqui no país, pelo menos 30% são ilegais e oferecem, sim, riscos à saúde. Os produtos ilegais em circulação no país foram contrabandeados, tiveram a formulação alterada ou a data de validade adulterada, segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Para ter a venda autorizada, suplementos alimentares precisam atender critérios de composição, eficácia e segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não aprovado, o produto torna-se ilegal e pode causar vários males à saúde, como explica a nutricionista Fernanda Larraudi. Acompanhe. É cada vez maior o número de suplementos que não são considerados com procedência colocados no mercado. E existem vários riscos para a saúde quando você adquire um produto desse, seja comprando num site que não é confiável, comprando de alguém que está distribuindo isso. E os riscos, inclusive, podem levar à morte. Dependendo da composição ou da data de validade desse produto, você pode estar ingerindo uma substância tóxica, uma substância nociva, que pode desencadear, por exemplo, uma piora da saúde de um diabético, se ali dentro tiver açúcar ou tiver outro produto na composição que não seja adequado para o consumo. Em relação à data de validade, acontece de pessoas que vendem esses produtos sem procedência ocultarem a data de validade e, por ocultarem a data de validade, aquilo ali perde totalmente a qualidade, perde a garantia. Então, não se sabe mais de que maneira aquele suplemento vai comportar no corpo de uma pessoa que faz a ingestão. Outro ponto de extrema importância, não use por conta própria, busque orientação médica, nutricional, para que você realmente utilize aquilo que for necessário para você, para a manutenção da sua saúde, lembrando que a base de tudo é sempre o alimento. Suplemento é cereja de bolo, é importante, mas quando prescrito para você, dentro da sua individualidade. E quando for comprar um suplemento, observa onde você vai comprar, em lojas que sejam conhecidas, em sites próprios das marcas. E se você ainda assim tiver alguma desconfiança, peça o laudo de cada suplemento, que as marcas têm, assim, olha, total abertura e eles gostam de entregar para a gente esses laudos. Seja crítico, porque isso preserva a sua saúde. É isso aí, tem muita gente investindo nisso. Só em 2023, o setor de suplementos faturou 7 bilhões de reais, com um aumento de 15% nas vendas, na comparação com o ano anterior. Os consumidores são normalmente aqueles que estão em busca de uma vida mais saudável. Mas, como disse a especialista, quem usa qualquer produto sem acompanhamento médico terá o efeito contrário. Portanto, fica aí o alerta. Em decisão publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, o presidente Lula removeu oficialmente o embaixador brasileiro em Israel e o transferiu para Genebra, na Suíça. Frederico Meyer havia retornado a Israel na sexta-feira, depois de quase 3 meses fora do país. A gente lembra aqui sobre um certo constrangimento que aconteceu em fevereiro, onde o embaixador foi chamado pelo chanceler israelense Israel Katz ao Museu do Holocausto para ouvir queixas públicas
sobre a fatídica fala do presidente Lula quando ele comparou as ações de Israel em Gaza com as de Hitler contra os judeus. E logo depois, Katz deixou claro que o presidente brasileiro era, a partir de então, considerada uma persona não grata no país, o que foi encarado pelo governo brasileiro como um comportamento inaceitável. Em Genebra, Frederico Meyer irá assumir uma missão permanente com o nome Conferência do Desarmamento. E a Defesa Civil de Gaza afirmou que um bombardeio israelense deixou 21 mortos em um campo de deslocados a oeste de Rafah, embora o exército israelense negue ter realizado o ataque. Isso apenas 2 dias depois de uma operação que vitimou 45 pessoas. Autoridades palestinas acusaram Israel nesta terça-feira de atacar novamente um campo de refugiados em Rafah. O movimento islamista Hamas, que governa Gaza desde 2007, confirmou que ao menos 21 pessoas morreram e 64 ficaram feridas na investida. O exército de Israel negou ter realizado o ataque, assim como o bombardeio de domingo em Barcassat, que causou um incêndio e deixou 45 vítimas. Nossa munição por si só não poderia ter iniciado um incêndio daquele tamanho. Investigamos o que pode ter causado o início de um incêndio tão grande. Estamos analisando todas as possibilidades, incluindo armas armazenadas em um complexo próximo ao nosso alvo, que não sabíamos. Elas podem ter inflamado como resultado do ataque. A tragédia em Gaza desencadeou críticas da comunidade internacional. Nesta terça-feira, os Estados Unidos se declararam profundamente consternados com a morte de civis e disseram aguardar o resultado da investigação. Estamos profundamente tristes pela trágica perda de vidas em Rafah no fim de semana. Como muitos de vocês, assisti aos vídeos que surgiam do incêndio que eclodiu no acampamento neste fim de semana. E sei que a dor que essas famílias passam é inimaginável. Especialmente aquelas pessoas que perderam filhos e parentes repetidas vezes. Who lost children and those who have lost family members for a repeated number of times. O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, no sul do território israelense. Em resposta, o governo de Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza, que até agora deixou 36.096 mortos. Agora a gente fala sobre a Venezuela. Faltando 2 meses para as eleições presidenciais, que vão acontecer no dia 28 de julho, a autoridade eleitoral anunciou que retirou o convite feito à União Europeia para observar o pleito. Vamos ver. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso. A medida foi tomada depois que o bloco ratificou sanções contra funcionários do governo de Nicolás Maduro. Na metade de maio, o bloco ratificou sanções contra 50 funcionários, embora tenha suspendido temporariamente a de Elvis Amoroso, que então qualificou a medida de chantagem. Outros 3 ex-diretores da instituição também foram beneficiados. Amoroso respondeu agora ao bloco que seria imoral permitir a participação, conhecendo as práticas que chamou de neocolonialistas e intervencionistas contra a Venezuela, não sendo grata a presença em um processo eleitoral tão importante, ressaltou. Além da União Europeia, Caracas convidou em março o Centro Carter, o Grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a Comunidade do Caribe e a União Africana para acompanhar as eleições. Nicolás Maduro vai tentar um 3º mandato, que o projetaria há 18 anos no poder. Os Estados Unidos anunciaram medidas para promover o desenvolvimento do setor privado em Cuba, entre elas o acesso condicional ao sistema bancário americano. Estamos dando um passo importante para apoiar a expansão da livre empresa e do setor corporativo em Cuba, disse um funcionário de alto escalão americano sob a condição de anonimato. Essas medidas de flexibilidade devem facilitar o acesso dos cidadãos da nação caribenha aos serviços online e permitir que o setor privado cubano independente tenha acesso mais fácil às transações internacionais e aos serviços bancários americanos. A partir de agora, os empresários cubanos poderão abrir uma conta bancária nos Estados Unidos e acessá-la online para realizar transações autorizadas. As pequenas e médias empresas privadas com até 100 funcionários foram reautorizadas em 2021 na ilha governada pelos comunistas, depois de terem sido proibidas durante quase 6 décadas. A economia cubana, planejada e centralizada,
está imersa na crise mais grave desde o fim dos subsídios soviéticos na década de 90. Esse anúncio surge vários dias depois de o governo do presidente Joe Biden ter retirado Havana da sua lista de países que não cooperam na luta contra o terrorismo. Cuba estava na lista junto com Irã, Coreia do Norte, Síria e Venezuela. O Congresso colombiano aprovou a proibição de touradas e outros espetáculos que envolvem maus-tratos e abusos de animais a partir de 2027. Agora só falta a sanção do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para se transformar em lei. É uma decisão histórica em um dos países com maior tradição nesse tipo de evento nas Américas. Com 93 votos a favor e apenas 2 contrários, a Câmara dos Representantes deu luz verde ao texto. Agora, só falta a sanção do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para se transformar em lei. Até a entrada em vigor da proibição daqui a 3 anos, o governo buscará alternativas de emprego para os trabalhadores que dependem direta ou indiretamente das touradas. A proibição inclui outros espetáculos típicos parecidos às touradas, com bezerros e novilhas. Até agora, a autorização ou proibição dessa atividade dependia de cada cidade. Em 2018, a Corte Constitucional tinha permitido as touradas em cidades e povoados em que as têm em suas raízes culturais e delegou as possíveis restrições ao Congresso. Com isso, a Colômbia se junta à lista de países que proíbem as touradas na região, como Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. E que tal irmos até a Holanda, mais precisamente para Amsterdã, uma cidade com poucas terras? Pois é, por lá, ter um barco é muito mais vantajoso do que um carro. Amsterdã, ou Veneza do Norte, é popular pela sua engenharia moderna, que faz com que a cidade funcione perfeitamente, mesmo estando abaixo do nível do mar. Isso devido a um sistema complexo de represas, diques e comportas que fazem tudo funcionar em sincronia. O uso de canais para locomoção por barcos, conjunto a vias asfaltadas, fazem a organização da cidade funcionar em sintonia. A arte domina por lá, principalmente em sua arquitetura contemporânea. E se alegra às vistas, quem dirá ao paladar? Você sabia que na busca pela melhor batata frita do mundo, Holanda disputa o título com a Bélgica? Em Amsterdão, existe o petisco nas mais diversas apresentações, e eles podem ser acompanhados de maionese, queijos e molhos diferenciados, como o de amendoim salgado. E por falar em Amsterdã, nada mais justo do que irmos agora mesmo ao vivo, observar como estão as coisas por lá. Saímos então dos nossos estúdios aqui na Rede TV, na região central de São Paulo, diretamente para a região central, só que de Amsterdã. Podemos ver agora, gente, a estação central de Amsterdã ao fundo, local onde trens e pessoas passam e entram e saem o tempo todo. Essa é a principal estação ferroviária da capital dos Países Baixos. Essa estação é o ponto final de diversas linhas de bondes e fica no centro da cidade, sobre uma ilha artificial. Pois é, trazendo agora o fuso para vocês, são 13 horas e 55 minutos por lá. Agora já está de tarde, é metade do dia para os holandeses, enquanto aqui no Brasil, 8 horas e 55 minutinhos. E é assim, com essas imagens, que eu encerro esse jornal de hoje. Não se esqueça que à 1 da tarde eu volto com mais notícias desta quarta-feira para compartilhar com você. Não perca, até lá!